Olá a todos! Bom, nesta aula nós vamos conhecer as principais formações vegetais do mundo, ou seja, os principais biomas terrestres. Esse assunto está diretamente relacionado com a característica do clima de cada uma das regiões do planeta. Então, a gente precisa ter uma noção, das zonas climáticas, que está esquematizado aqui, ou seja, a região equatorial, aqui em vermelho, uma região mais ensolarada, próxima à linha do Equador, em baixas latitudes, as regiões tropicais, no hemisfério norte e hemisfério sul, tá? As regiões temperadas, que ficam entre os trópicos e o círculo polar, tá? Região temperada do norte, região temperada do sul, e as regiões polares. Em cada uma dessas regiões vai se desenvolver um determinado grupo de formações vegetais que estão adaptadas àqueles ambientes em relação às suas temperaturas, pluviosidade, tipos de solo, sobretudo. Começamos pelas florestas. O que são florestas? São conjuntos de árvores. É quando, num determinado local, existe ali um agrupamento de árvores de médio ou grande porte. Aí a gente chama de florestas. Existem três grupos principais de florestas. As latifoliadas, que predominam aqui na região equatorial e tropicais, do mundo. São florestas como a Mata Atlântica aqui no Brasil, a floresta amazônica na América do Sul, a floresta do Congo, a floresta da Indonésia, do Vietnã. São florestas latifoliadas, com folhas semelhantes a esta daqui, ó. Folhas grandes, folhas largas, folhas bem abertas, bastante apropriadas para o processo de evapotranspiração praticados pelas árvores, dessas regiões. São florestas heterogêneas, em geral, heterogêneas, com elevada biodiversidade e, na maioria das vezes, perennifólias, ou seja, que não perdem as folhas ao mesmo tempo em nenhum momento do ano. São florestas que gostam de bastante chuva, por isso a gente as classifica como hidrófilas ou hidrófitas, tá? E são florestas que na atualidade sofrem de forma bastante intensa com desmatamento, incêndios, entre outros problemas, tá? Depois das florestas latifoliadas vem as aciculifoliadas. O que são florestas aciculifoliadas? São florestas cujas árvores têm folhas finas, em formato de agulha, como essas daqui. Folhinhas finas, aciculifoliada. É típico de ambientes mais frios, das regiões temperadas, principalmente aqui do hemisfério norte, e também aqui na divisa com as regiões polares. A gente tem como exemplo a taiga siberiana, aqui do norte da Rússia, da Sibéria russa. Também no Canadá, a taiga canadense. Na Noruega tem também algumas porções de florestas aciculifoliadas. Aqui no Brasil, a Mata das Araucárias seria o ambiente mais próximo dessa classificação. Muito bem. Depois vem as florestas caducifólias ou decíduas. São florestas em que as árvores, geralmente ao mesmo tempo, no outono, deixam as folhas secarem e caírem, todas ao mesmo tempo. Elas ficam só os galinhos. Depois de passado o inverno, que geralmente é rigoroso, região temperada, tem invernos rigorosos, com neve, inclusive, em muitos lugares. Depois, no próximo, após o inverno, na próxima estação, a primavera, a árvore rebrota, suas folhas e flores rebrotam, são as florestas caducifólias. Essas, chamadas também de florestas temperadas, muito degradadas, praticamente desapareceram do mapa. Elas estavam presentes na Europa, em parte dos Estados Unidos, ainda tem um pouquinho no Japão, alguns resquícios de florestas decíduas. Além das florestas, nós temos também as savanas. Savana já é um tipo de vegetação que tem como principais elementos alguns arbustos de pequeno, médio porte, com cascas grossas, troncos retorcidos,
e também gramíneas entre esses arbustos. Então, uma vegetação rasteira, né, entre alguns arbustos com cascas grossas e troncos retorcidos. É o que predomina em grande parte do continente africano e em grande parte, né, do centro-oeste no Brasil, na região do Cerrado. Tá? Também destacamos a vegetação de deserto nas áreas áridas, né, de deserto, que ficam principalmente aqui, próximas dos trópicos, em torno de 30 graus de latitude. Surgem desertos como o Saara, o Atacama, o Kalahari, né, o deserto de Vitória, na Austrália, entre outros. Esses desertos apresentam plantas xerófilas, que são os cactos, plantas que têm espinhos ao invés de folhas, né, para evitar a transpiração. Também é interessante a vegetação de pradarias que aparecem, né, nas planícies centrais dos Estados Unidos, em algumas porções da Europa. São vegetações, né, de pequeno porte, de gramíneas, que a gente chama de campos. Aqui no Brasil, no sul do Rio Grande do Sul, a região dos Pampas ou Campos Sulinos é um exemplo de pradaria ali na divisa com o Uruguai e a Argentina. E por último, a vegetação de tundra, que também é uma vegetação de pequeno porte, de porte rasteiro, só que aparece em áreas polares, tá? No Alasca, por exemplo, no norte do Canadá, no norte da Sibéria, aparece a tundra. É uma vegetação de pequeno porte que surge, né, formada a partir de líquens e musgos, que surge no breve, no curto verão dessas áreas e que aparece também no permafrost, né, naquele solo congelado das regiões polares. Muito bem, tudo de bom, até o próximo vídeo.